Olá, está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as notícias que marcaram a semana. E na edição de hoje você confere. Acordo coletivo da Copasa em Minas Gerais não se aplica a empregados de subsidiária. Auxiliar de almoxarifado não consegue invalidar acordo homologado em ação simulada. A ação de trabalhador marítimo gaúcho deve ser julgada em Macaé, no Rio de Janeiro. Começamos o Revista TST com um caso julgado na seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Ficou decidido que acordo coletivo da Copasa de Minas Gerais não se aplica a empregados de subsidiária. O caso teve início com uma ação de cumprimento ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de purificação e distribuição de água, o Sindágua, em Minas Gerais. De acordo com o processo, a empresa subsidiária, Copasa Águas Minerais, nunca estendeu aos próprios empregados as normas coletivas aplicadas aos trabalhadores da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. O objetivo da ação era forçar a Copasa a conceder os mesmos direitos aos empregados da outra empresa do mesmo grupo econômico. O TRT da Terceira Região, em Minas Gerais, rejeitou a pretensão do sindicato. Ao julgar o recurso do Sindágua, no entanto, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho mudou a decisão de segundo grau. Para os ministros, as normas coletivas da Companhia de Saneamento deveriam ser aplicadas aos empregados da subsidiária, sob pena de violação do princípio da isonomia e de fraude à legislação trabalhista. Por haver divergência entre a tese da segunda turma e decisões de outras turmas do TST, a companhia apresentou embargos. Com isso, o julgamento seguiu para a seção 1 de dissídios individuais. O relator na SDI 1, ministro Márcio Amaro, citou o artigo 611 da CLT. O parágrafo 1º diz que acordos coletivos celebrados com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. O ministro lembrou ainda que a lei estipula, como consequência da formação do grupo econômico, apenas a responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Sendo assim, o colegiado afastou a condenação que determinava aplicar aos empregados da subsidiária o acordo coletivo da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. A decisão foi unânime. A seção 2 de dissídios individuais rejeitou o pedido de uma auxiliar de almoxarifado para anular a homologação de acordo judicial. Os detalhes com Daniel Vasques. A auxiliar de almoxarifado sustentou que o acordo trabalhista havia sido forjado. Na ação, ela contou que o gerente financeiro da empresa ofereceu uma vaga de tesoureira em um banco do mesmo grupo e com salário maior. Mas, para isso, ela primeiro teria que fazer um acordo com a empresa na Justiça do Trabalho e depois ser recontratada pelo banco. A recontratação, no entanto, nunca ocorreu. A empregada, então, entrou com uma ação rescisória, pedindo para anular o acordo. Ela argumentou que agiu conforme o que foi proposto pela empresa e que ficou iludida com a ideia de que seria a nova tesoureira do banco. O pedido havia sido julgado improcedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. O TRT entendeu que não houve qualquer tipo de coação, erro ou ignorância da trabalhadora e que ela havia realizado todo o procedimento com plena consciência do ato simulado. A relatora do recurso da seção 2 de dissídios individuais do TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, entendeu que a ação ajuizada foi fruto da indignação da empregada com o não cumprimento da promessa de contratação. De acordo com a ministra, não se trata de pedido para rescindir a sentença por vício de consentimento, mas de arrependimento decorrente da frustração na empreitada fraudulenta. Considero que estão ausentes os vícios de consentimento, não se cogitando, portanto, do corte rescisório com suporte no invocado artigo 485, inciso 8, do referido Código de Processo Civil de 1973. O meu voto, no entanto, é no sentido de conhecer o recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. A relatora afirmou ainda que a empregada não foi vítima de coação, teria agido de forma livre, consciente e com experiência da prática ilícita de lide simulada.
Ao não obter a vantagem pretendida, a profissional tentou, por meio da ação rescisória, a reparação do dano pelo descumprimento de negócio jurídico ilícito. Por unanimidade, os ministros da SDI 2 entenderam que ela não foi vítima de coação e aceitou o acordo para obter uma melhor colocação profissional. E fique ligado, durante o período de carnaval não haverá expediente no TST nos dias 15 e 16 de fevereiro. Com isso, os prazos recursais ficarão suspensos nesse período, sendo retomados no dia 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. E depois do intervalo, os julgamentos que foram destaque nas turmas do TST. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro de notícias com o destaque da quarta turma. Um empregado que optou por novo regulamento não vai receber diferenças salariais. Entenda o caso na reportagem. Na Justiça, o controlador operacional alegou que sempre recebeu as horas extras com adicional de 100% em dias comuns e de 150% em fins de semana e feriados. Mas após 25 anos de serviço, um novo regulamento entrou em vigor na empresa e os adicionais foram reduzidos para 50% e 100%. Ele também afirmou que o anuênio não sofreu mais reajuste. Por isso, o empregado pediu a nulidade das alterações contratuais, além do pagamento da diferença salarial. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença que aceitou os pedidos do profissional. O entendimento foi que as condições mais vantajosas previstas no regulamento anterior se incorporaram ao patrimônio jurídico dele. Dessa forma, não poderiam ter sido afastadas por outra norma interna. A empresa, então, recorreu ao TST. Ela argumentou que a adesão ao novo regulamento foi uma opção vantajosa e que foi livremente escolhida pelo empregado. Segundo a empresa, além de reajustes, o novo regulamento ampliou as faixas salariais, permitindo maior evolução funcional. Na quarta turma, o relator, ministro Alexandre Ramos, citou o item 2 da súmula 51 do TST, que diz: havendo coexistência de 2 regulamentos na empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema anterior. O ministro observou ainda que o TRT não registrou qualquer indício de que o empregado tenha sido coagido a optar pelo novo regulamento. Todos os ministros seguiram o voto do relator. Assim, ficou reconhecida a validade da adesão do empregado às regras do novo sistema de remuneração. A segunda turma condenou a Associação de Ensino Versalhes de Curitiba, no Paraná, a pagar diferenças salariais à substituta de diretora. A assessora pedagógica substituiu a diretora da instituição por 4 meses. A titular do cargo recebia o triplo da remuneração, mas as diferenças de salário não foram pagas. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional da 9ª Região entendeu que, para ter direito às diferenças, a empregada teria de exercer as mesmas atribuições e ter as mesmas responsabilidades da diretora durante o período da substituição. De acordo com o TRT, a assessora não demonstrou que exerceu todas as atividades referentes ao cargo, mas apenas parte delas, pois durante o período a diretora continuava indo até o campus. De acordo com a súmula 159 do TST, durante a substituição não eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto tem direito ao salário contratual do substituído. A relatora do recurso de revista da empregada na segunda turma do TST, ministra Maria Helena Malman, afirmou que o TST consolidou o entendimento de que a súmula não impõe a necessidade de que o substituto exerça todas as funções do substituído para que tenha direito ao salário substituição e condenou a instituição a pagar as diferenças salariais à assessora pedagógica. A decisão foi unânime. Eu encerro o giro de notícias pela 8ª turma, que decidiu que a ação de trabalhador marítimo gaúcho deve ser julgada em Macaé, no Rio de Janeiro. Entenda o porquê na reportagem. O profissional trabalhou em Macaé, no Rio de Janeiro, na função de condutor de máquinas por cerca de 2 anos, até ser demitido sem justa causa com um aviso prévio indenizado.
ao ajuizar a ação na cidade onde morava, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, sustentou que não teria meios de se deslocar até Macaé. Em defesa, a empresa questionou a competência da Vara do Trabalho de Rio Grande pelo fato de o empregado não ter prestado serviço no município. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul reconheceu a competência da vara local. Para o TRT, não seria razoável impor ao trabalhador a obrigação de se deslocar cerca de 2.100 quilômetros até Macaé para ajuizar a ação trabalhista. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso de revista da empresa, ministra Dora Maria da Costa, destacou que a competência territorial nos dissídios individuais está disciplinada no artigo 651 da CLT. O texto prevê como regra que o juízo competente é do local em que ocorre a prestação do serviço e, excepcionalmente, o do local da contratação. Assim, a 8ª turma do TST decidiu que a competência para processar e julgar a ação é da Vara do Trabalho de Macaé e não da de Rio Grande. A decisão foi unânime. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque ao longo da semana na Justiça do Trabalho. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, anunciou o lançamento da marca comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho, celebrados em maio deste ano. A arte tem como base o símbolo da Justiça do Trabalho. O desenho expressa, em especial, o ser humano, cujo trabalho dignifica a existência. É composta também por cores e formas que remetem à abrangência nacional e à modernidade. A marca será usada nas comunicações oficiais da Justiça do Trabalho e vai ilustrar os portais do TST, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos 24 TRTs. Em 2020, a Justiça do Trabalho garantiu o pagamento de mais de 30 bilhões de reais em dívidas trabalhistas. Desse total, 12,6 bilhões são oriundos de execuções, 13,4 bilhões de acordos e 4 bilhões de pagamentos espontâneos. Ao todo, foram encerrados 757.994 processos na fase de execução. De acordo com o ministro do TST, Cláudio Brandão, coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, o recebimento desses valores, em muitos casos, garante a subsistência e ainda estimula diretamente a economia, tão abalada pelos impactos da pandemia. As sessões de julgamento do Tribunal Superior do Trabalho vão continuar ocorrendo de forma telepresencial durante todo o primeiro semestre de 2021. A medida faz parte das ações de prevenção à disseminação do coronavírus. Desde abril do ano passado, as sessões do TST vêm ocorrendo dessa maneira e têm valor jurídico equivalente ao das presenciais. As sessões são transmitidas em tempo real pelo canal do TST no YouTube e disponibilizadas na internet. Em fevereiro deste ano, elas passaram a ser realizadas exclusivamente pela plataforma Zoom, que será adotada em toda a Justiça do Trabalho. Pessoas com deficiência no mercado de trabalho é o tema do mês de fevereiro da Biblioteca Digital do TST. Uma bibliografia sobre o assunto está disponível para ser baixada gratuitamente. As obras selecionadas abordam temas como emprego e salário, cotas, acessibilidade no teletrabalho e em concursos públicos, desafios da inclusão, entre outros. Acesse tst.jus.br/biblioteca. Confira agora a agenda da semana de sessões telepresenciais do TST. Devido ao período de carnaval, não haverá expediente no Tribunal Superior do Trabalho na segunda-feira, dia 15, nem na terça-feira, dia 16 de fevereiro. Na quarta-feira de cinzas, dia 17, o funcionamento do TST será normal. Na quinta-feira, dia 18,
A Seção 1 de Dissídios Individuais se reúne às 9 horas da manhã. E nós ficamos por aqui. Essas e outras notícias você pode acompanhar também pelo site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem e se cuida!